Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu vou começar limpando a pele dela com lencinho umedecido e um pouco de aguinha micelar. Essa aguinha não precisa de enxágue. Logo em seguida eu venho com o Fix Plus da MAC para dar uma intensificada na hidratação. Eu tô usando o hidratante Nivea, o Soft. Como ele é bem sequinho, você pode aplicar ele em peles oleosas que não tem problema. E eu hidrato toda a pele, abaixo dos olhos, na pálpebra, é bom hidratar, para que fique com um aspecto bonito. E esse pincelzinho é o da Esfumato. Agora eu já venho usando o primer, esse é o da Revlon, e eu vou passar ele na zona T e nas bochechas, para deixar a pele matificada, para que fique mais bonita e que a maquiagem tenha uma durabilidade maior. E tô vindo com a mão bem leve. Agora eu vou usar a base da MAC, essa é a NC30, um pincelzinho língua de gato. E de cima para baixo eu vou construir uma camada, eu não puxo para os lados, porque senão dá a aparência que os poros ficam mais abertos. E depois eu vou vir com a esponjinha úmida, dando batidinhas, com a mão bem levezinha, para assentar essa base e não tirar. Por todo o rosto, testa, um pouco abaixo do pescoço. E agora eu vou fazer a iluminação. Tô usando o corretivo da Love Beauty diluído com o diluidor da Love Beauty. E vou iluminar os pontos mais altos. Novamente eu venho com a esponjinha para tirar a marcação com a mão bem levezinha. E venho aos pouquinhos. Já fiz o contorno de um lado, tô usando um corretivo da Maquia diluído, se eu não me engano é a cor Pecan, e começo a iluminar tudo que eu quero escurecer, colocar pra trás. Eu vou colocar a cor escura, então eu vou na testa, nas têmporas, na bochecha, no queixo, e vou esfumandinho com o pincelzinho aos pouquinhos. Agora eu vim ali no nariz e eu venho fazendo um traço reto desde a sobrancelha, para não ficar um contorno perdido ali. E venho esfumandinho com o pincel. Esse é um kabuki da Macrylan. E vou voltar com a esponjinha para tirar a marcação. Antes de eu selar, eu venho e tiro qualquer vinco que fique e eu venho matificando principalmente onde eu passei o corretivo mais claro. E esse é o pozinho da Playboy, o 02. Eu venho só dando batidinhas. E com o pincel fofão, eu venho tirando o excesso e ele já vai matificando o restante onde eu não apliquei pó. Vou vir com um pouco de fix para tirar aquele aspecto pesado. Tô usando a paleta de iluminador da Revolution. E tô misturando as duas cores do iluminador, um mais dourado, um mais rosadinho, e iluminando ali os pontos altos. Lembrando que quando a pessoa tem muitos poros ou cravos, evita passar iluminador porque ressalta mais. E tô selando o contorno escuro para ter maior durabilidade. Essa é a paletinha da Anastasia. No nariz, eu venho selando também, mas apenas com um tom mais frio. Aí já tá pronto os olhos, como dá diferença, né? E eu selei abaixo dos olhos com um pouco de pó, caso caia sombra, pra não sujar nossa pele. Eu tô vindo com uma sombra meio lilás, meio rosa, e venho marcando bem o côncavo e terminando ela em formato arredondado. Venho só depositando pra eu deixar a cor que eu quero, pra depois eu vir esfumando. Eu tô usando o pincelzinho da Esfumato. Agora, com o pincel limpo, fofão, eu venho só esfumando as bordinhas para tirar a marcação, com a mão bem levezinha. Agora eu vou usar um tom mais escuro, mais berinjela, e venho depositando um pouco abaixo do primeiro tom. Venho depositando e esfumando.
aos pouquinhos, construindo um degradê. Vou voltar com o pincel limpo, esfumando as bordinhas, com a mão bem levezinha, e volto com um pouco do primeiro tom, que é um pouco mais claro. Vou vir com um glitter, esse é o da Bitarra, mas eu não me recordo a cor, vou deixar aqui embaixo. E venho dando batidinhas para aplicar, com a mão levezinha, porque ele vai grudar. E agora eu vou fazer o delineado. Tô usando o delineador da Inglot, na cor preta, diluído. E eu começo aos pouquinhos a fazer os tracinhos. E eu quero que ele fique chanfrado. Então, venho aos pouquinhos fazendo os tracinhos e deixando ele mais grossinho no final. Vou vir com um pincel de cerda sintética, limpo, e vou dar uma esfumadinha nas bordinhas, para que ele fique bem esfumadinho. E vou tirando um pouco de excesso e dando batidinhas. Não faz bolinha, senão vai subir lá na sobrancelha esfumado. Agora eu vou vir com aquele tom mais escuro, aquele roxo mais escuro, esfumando as bordinhas desse preto, para matificar e não ficar marcado o preto. Vem com a mão levezinha, esfumando só as bordinhas. Agora eu vou vir com uma colinha de glitter, essa da Miss Lari, e vou vir com o glitter 253 da Bitarra, dando batidinhas aos pouquinhos, para dar um tchan na maquiagem. Tô usando um pincelzinho para esfumar abaixo da linha d'água, é o pincelzinho da esfumado também. Começo com um tom mais escuro, de roxo, rente a raiz dos cílios, e depois eu venho com a sombra preta, bem rente também, aos pouquinhos, vai e vem. Essa é a Blackout da Urban Decay. Gente, é a melhor sombra preta que tem, compensa o investimento. Agora eu venho aplicando a máscara de cílios, aos pouquinhos, só para poder colocar os cílios postiços, só para ela me dar uma base. Venho com um pouquinho da colinha da NYX e coloco no cantinho dos olhos, um pouquinho abaixo ali, e eu vou colocar aquele primeiro pigmento que eu coloquei na pálpebra, para iluminar aí o cantinho. Eu apliquei os cílios, mas acabou sumindo essa parte, então vou ficar devendo para vocês. Eu tô usando um pincelzinho de corretivo, e esse é um batom pêssego, da Ligiane Florencio. E eu faço primeiro o desenho da boca e vou preenchendo aos pouquinhos. Não aperta muito, porque senão vai borrar. E uma coisa, eu nunca pego e aplico direto do batom. Eu pego com a espátula para não contaminar o produto. Então, não tem segredo. Aos pouquinhos eu vou contornando o formato da boca dela. Tá pronto os dois lados. Agora eu vou vir com um pouquinho do gloss número 12 da Bitarra para iluminar ali o centro. Eu particularmente tô apaixonada por usar gloss. Eu acho que dá um efeito muito lindo na maquiagem. E dou batidinhas, só que daí ele não vai tirar o batom que tá embaixo. E o gloss da Bitarra tem um custo-benefício muito bom, além de deixar mais hidratadinho esses batons que geralmente são mates. Agora eu vou começar a fazer a sobrancelha. Como a sobrancelha dela, a gente não tinha tirado o excesso, eu vou deixar ela bem mais naturalzinha. Tô usando uma cor mais clara. Se eu não me engano, essa pastinha é da Anastasia, ou é da Bitarra, eu não lembro. Depois eu vejo e deixo aqui. Eu faço a base de baixo e no começo eu vou puxandinho pra cima, aos pouquinhos, com a mão bem levezinha. E ela tá diluída, essa pastinha, bem
aos pouquinhos, com a mão levezinha, sem pressa, esfumandinho. E está finalizada a nossa make. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem. Se vocês quiserem mais alguma make diferente, alguma inspiração, é só comentar aqui. Eu sei que o primeiro vídeo não ficou muito bom, mas eu prometo que eu vou melhorar aos pouquinhos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.